Muito bem, nós vamos agora receber aqui no nosso estúdio o Edivaldo, que é conselheiro do CEPREV. Tudo bem, Edivaldo? Seja bem-vindo à Jovem Pan, um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, Nilton. Bom dia a todos, a você, o Energia, ao Guto. E também é uma satisfação poder estar aqui e falar sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Física. Eu sou conselheiro indicado pelo CEPREV. O CEPREV é um centro de pesquisa e reabilitação visual de Itapetininga. Tá. Inclusive, eu queria agradecer já de antemão a Ana Murozaki, que é a diretora e ela é assistente administrativa, e o Sidney, que é coordenador geral. É uma equipe muito grande de profissionais que dá total reabilitação a jovens ou até mesmo pessoas que nasceram cegas, dando uma inclusão, uma autonomia para nós que somos deficiente visual. Bacana. Também está aqui com a gente hoje a doutora Adriana de Paula, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de Itapetininga. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda à Jovem Pan. Tudo bem, bom dia. Doutora estava me contando que ela gosta de rádio, sempre fala de rádio em casa, mas nunca tinha estado dentro de uma rádio. Gostou da primeira vez, eu não? Impactante. Gostei sim. Meu pai e meu irmão gostam muito de vir na rádio. É a minha primeira oportunidade. Eu agradeço muito o convite. Legal. Doutora, eu vou pedir para a senhora fazer mais pertinho. A senhora fala bem baixinho, ou a senhora fala um pouquinho mais alto, ou fala mais perto, tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, doutora, eu queria que a senhora falasse, inclusive pela ótica lá da Comissão da Pessoa com Deficiência de Itapetininga, da OAB, do trabalho da CEPREV aqui em Itapetininga. Como é que vocês avaliam a CEPREV? Então, dentro do segmento da pessoa com deficiência, a gente tem vários setores. E da pessoa com deficiência visual, a CEPREV está bem instalada, com uma diretoria muito boa. Eles fazem um trabalho essencial para a cidade. Sinto que a população, poucas vezes, entra em contato com a pessoa com deficiência visual. A gente fala muito mais de outras deficiências hoje. A pessoa com deficiência visual é um número significativo. E o Edivaldo, tive o prazer de conhecer, porque eu sou conselheira no Conselho Municipal, aqui de Itapetininga, da pessoa com deficiência, e a gente se conheceu recentemente. Entrou uma equipe nova no Conselho, né, Edivaldo? E a gente acabou participando de algumas reuniões esse ano e ele tem trazido bastante informação sobre a pessoa com deficiência visual. Muito bacana. Bom, o Edivaldo, o trabalho lá no CEPREV, a gente sempre, é do ser humano, a gente sempre querer mais, né? A gente sempre quer fazer mais, quer desenvolver mais. Mas e aí, hoje, o que vocês estão desenvolvendo lá no CEPREV para as pessoas com deficiência visual? Então, Nilton, como eu falei, hoje o CEPREV tem 21 pessoas técnicas contratadas para atender 130 beneficiários. Então, todos aqui de Itapetininga, Edivaldo? Não, tem... da região também? Da região também. Tem pessoas de Alambari, pessoas de Guareí, pessoas de... a cidade que vocês começaram a rádio, a São Miguel Arcanjo, né? Então é a região toda, até Tatuí também. Tá. Então assim, o CEPREV, eu entrei lá em 2013. Ele tinha até 2012 eu trabalhava, né? Eu perdi a visão. E em 2013 ele tinha uma estrutura pequena, tá? Ele trabalhava numa residência pequena e era difícil. Acho que a partir de 2015, o grupo do Espiritismo lá da Bela Vista tinha construído um prédio legal para fazer ali tipo um asilo, né? E como eles não tinham tanta necessidade, eles fizeram um contrato com o CEPREV para que o CEPREV tocasse lá, acho que durante 20 anos ou 30 anos. Um contrato de comodata, né? E aí o CEPREV veio crescendo tanto em físico, espaço físico, quanto a funcionário, tá? Também que eu gostaria de agradecer a prefeitura, que tem dado um bom amparo com os funcionários, né? A prefeitura, ela paga 70% do salário e os 30% é o CEPREV que tem que correr atrás. Nisso aí, Nilton, hoje tem, como eu disse, tem 21 profissionais. E tem a Ana Murozaki, que é diretora do CEPREV, e ela trabalha voluntária. Todo dia de manhã ela está lá e foi o que eu te falei, tanto a Ana quanto o Sidney são pessoas abnegadas, pessoas que se esforçam. E temos fonoaudiólogo, temos assistente social, temos psicóloga, temos terapeuta ocupacional, temos profissionais da área de atividade física, né, fisioterapeutas. O CEPREV melhorou muito, tá? E a gente, como a doutora falou, tem muita gente que não sabe que existe uma entidade que reabilita ou habilita pessoas que nasceram, que não têm a visão, tá?
Tá. Eu gostaria nessa oportunidade deixar bem claro para a população que o CEPREV está com as portas abertas para fazer a avaliação e tendo vagas, hoje são 130 beneficiários. Tendo vaga, inclusive o beneficiário não tem custo, a van da prefeitura pega na casa, deixa no CEPREV, a gente toma um café delicioso, o café da tarde, e temos atividades gerais, né? Realmente para dar mais autonomia para o deficiente visual. Edivaldo, você é uma pessoa que enxergava normalmente, até pouco tempo atrás, inclusive o Edivaldo é mineiro, né? De Uberaba, baita cidadão lá próximo de Uberlândia, né? Entre Uberlândia e Ribeirão Preto, é longe para burro, mas é uma baita cidade. O Edivaldo, ele enxergava e por um problema de saúde, né? Uma doença degenerativa, né? Ele acabou perdendo quase que 100% da visão. Você enxerga algum vulto ainda, né, Edivaldo? Não, olhando com a visão central não enxergo nada. Nada. Mas na visão periférica, eu consigo ver alguma coisa. Eu tô balançando a mão aqui, eu consigo ver minha mão balançando, né? Tá. Mas se eu mirar nela, eu já não enxergo ela. Já não enxerga, você pega só a visão periférica. Só. Muito bem, então aí o Edivaldo, ele teve que reaprender a viver, né? Sim, porque o mundo, infelizmente, não foi feito pensando nas pessoas com deficiência física e mesmo com deficiência seja ela qual for, seja ela qual for, né? Os degraus que o digam, né, Edivaldo? Degraus e toda a falta de sinalização que nós temos nas cidades. Isso acaba se agravando ainda mais quando a cidade é antiga, no caso, por exemplo, Itapetininga é uma cidade muito antiga. Sim. E não por culpa do prefeito ou culpa dos prefeitos que passaram anteriormente. Lógico que sempre poderiam ter feito um pouco mais, mas enfim, a cidade não foi preparada para pessoas com deficiência, seja ela qual for, especialmente a física e a visual, né? Como é que vocês ajudam essas pessoas a viverem aqui em Itapetininga, Edivaldo? Então, Nilton, foi criada o ano passado, acho que em 2021, a subsecretaria da pessoa com deficiência física. Ela não é uma secretaria ainda, ela é subsecretaria, inclusive o Wesley Gamaliel trabalha nela, né? A gente não gosta muito do Wesley aqui, sabe, Edivaldo? A gente não. O nome dele não é muito bem aceito aqui, sabe? Persona não grata. Persona não grata, sabe? Consigo entender. Na verdade, ele trabalhou com a gente tanto tempo aqui, é como um filho quase pra mim. Legal. Mas enfim, é um cara que a gente gosta demais dele. Ótimo. A gente também. Hoje, ele é presidente do conselho. Tá? Então, o Wesley tem uma entrada muito boa com o prefeito, com a prefeitura, né? E, inclusive, o ano passado, em dezembro, a gente fez uma reunião com o vereador, com o prefeito, e colocamos as metas, os trabalhos que a gente quer realizar esse ano. E o prefeito foi totalmente cordial, aceitou as sugestões. Quer dizer, levamos o que a gente quer fazer. Então, a gente, tendo os objetivos bem claros, a gente vai passar para ele e ele vai dar total apoio ao CEPREV. Ao CEPREV não, a comissão. Sim. Conselho. Bom, o Wesley tem desenvolvido um trabalho bem legal lá. Aliás, o apelido do Wesley, você sabe qual é ou não? Não. É o Lingueta Atômica, tá? Então, quando você encontrar com ele, você chama ele de Lingueta Atômica. Agora, o que eu percebo, sabe? E eu participei de muitos eventos envolvendo pessoas com deficiência, é que praticamente toda política pública, doutora, ela é focada em fazer com que a pessoa com deficiência consiga viver no mundo da pessoa sem deficiência. E eu acho que talvez a gente precisaria tentar uma abordagem ao contrário, de fazer com que as pessoas que não têm deficiência possam entender um pouco mais como vivem as pessoas com deficiência. Porque é fato que, por exemplo, não é nenhum tipo de preconceito, até porque nós trabalhamos muito tempo com o Wesley aqui. Mas a pessoa, por exemplo, que não está acostumado, por exemplo, a lidar com uma pessoa que não enxerga, ela se sente incomodada, até no sentido de tentar ajudar. Não é isso mesmo, Edivaldo? Você não sente isso? Atrapalha às vezes, né? Sim, atrapalha. Como eu falei para a doutora e para o Guto também, o Energia, se você pegar na mão de um deficiente para ajudar ele e puxar ele vai desequilibrar. Então, sempre que você quer ajudar um deficiente visual, pergunte se ele quer ajuda, porque muitas vezes ele mora ali, sabe tudo ali da onde ele está, mas se ele estiver parado na esquina, provavelmente ele vai querer atravessar a rua. Dê o ombro, ofereça ajuda, pega na mão dele e coloca no seu ombro ou no cotovelo, porque aí você não vai tirar o equilíbrio da pessoa e ela vai acompanhar. Se tiver que subir ou descer a escada, ela vai sentir que você subiu e desceu e você não precisa comentar nada com ela. A única coisa que o ajuda tem que fazer, se for passar por um ambiente mais estreito, ele tem que esticar a mão pro lado da pessoa com deficiência e a pessoa fica numa posição bem atrás de quem está ajudando. Então, é só entendi. isso, só.
Então, é mais ou menos nisso, né, doutor, que eu estava falando. Eu queria falar sobre de isso. preparar as pessoas sem deficiência para tentar ter uma atitude natural com as pessoas com deficiência. Porque eu acho que o que mais incomoda essas pessoas, pelo que eu pude vivenciar durante anos participando daquela caravana da acessibilidade e tudo mais, é que elas, nada mais, elas querem viver normalmente, como uma pessoa que não tivesse deficiência. Mas a gente culturalmente estamos bem atrasados, Sim, né? O que a gente tem que sentir aqui na cidade, eu venho trabalhando isso há muito tempo. Tenho ido em reuniões na promotoria, tenho ido em reuniões na prefeitura, tento estar em São Paulo nas comissões que trabalham essa área, que é a empatia pela pessoa com deficiência, é aquilo que você falou, Newton. Será que a gente não tem que sensoriar isso? Por exemplo, fazer experiências nas escolas, em alguns segmentos. Eu brinco que quando eu fui numa palestra na UAB, eles montaram setores para eu experimentar. Por exemplo, eu fiquei um tempo numa cadeira de roda, eu fiquei um tempo sem ver, eu fiquei um tempo sem ouvir, porque é interessante você sentir um pouco do que aquela pessoa sente, para você poder desenvolver aquela empatia. Não adianta só o olhar de dó. A gente precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter... Eu falo que são muitas barreiras para a pessoa com deficiência. A barreira física, a barreira emocional, a barreira arquitetônica, as brincadeiras que estão assim exageradas hoje. Hoje é crime no Brasil. Hoje a gente tem um artigo, a gente fala capacitismo. Capacitismo é a discriminação com a pessoa com deficiência. E você vê que a nomenclatura vem mudando. Antes era deficiente. Hoje é a pessoa com deficiência. Por que mudou? Porque antes ela é uma pessoa. A deficiência vem depois. Aqui na cidade, você falou, a cidade antiga? Sim. Tem lugares que não vai ter acessibilidade? Sim. Mas quais são as políticas públicas? O Wesley tá sempre comigo, ele fala, lá vem ela. Lá vem ela pedir alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas reclamam muito e não estão sabendo usar a Lei Brasileira de Inclusão. Não adianta só reclamar, você tem que escolher caminhos corretos para a cidade avançar. Como fazer isso? E doutora, a respeito, acho que são 2 desafios, assim, acho que todo mundo tem que enfrentar, inclusive as pessoas com deficiência, que seria a questão justamente do estudo, né? Como que é isso aqui na cidade? Nós já temos, vamos assim, uma capacidade, às vezes precisa de um auxílio judicial nessa questão e também do mercado de trabalho, né? Itapetininga está pronta, tem os postos, tem a qualificação das pessoas, dos locais ali para receber também as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho? Vou falar primeiro do mercado de trabalho, que eu estava falando com o Fábio outro dia sobre isso na TV. O que está acontecendo? A lei prevê que as empresas acima de 100 funcionários têm que ter a porcentagem para a pessoa com deficiência trabalhar. Sim. Mas isso não acontece aqui em Itapetininga. Tem muitas empresas com mais de 100 aqui que não tem. Não acontece. O que a subsecretaria poderia fazer e a minha comissão, a gente poderia trabalhar em cima disso para aumentar o emprego para a pessoa com deficiência? Mandar ofício para as empresas com funcionários acima de 100 pessoas para disponibilizar realmente a vaga para a pessoa com deficiência. As grandes empresas de Itapetininga, elas abrem aquela porcentagem obrigatória da lei, mas elas disponibilizam o que elas querem. E não é isso que a lei diz. Você tem que adequar para a pessoa com deficiência um trabalho digno, que ela possa exercer dentro da deficiência dela. E deveria ter muito mais emprego, divulgação. A gente vê na televisão toda hora passando alguma coisa de trabalho e você não vê direcionado para a pessoa com deficiência, que é um número grande hoje. A gente está olhando para a pessoa com deficiência, a gente pensa que é só a pessoa que nasceu. A pessoa idosa, depois de uma certa idade, ela se torna deficiente. A mobilidade é reduzida, é tudo que se encaixa na lei da deficiência. Mobilidade reduzida, algum problema de saúde. É um público muito grande, onde não se está olhando com um olhar, assim, eu digo maior, porque tem que ter planos, tem que ter dotação orçamentária. É dinheiro, gente. A gente sabe que tudo é dinheiro. E doutora, a senhora sente que Itapetininga, como município, né, como, vamos dizer, com a prefeitura, como que tem que abraçar todos os seus cidadãos, ela tem pensado em avançar nesse sentido, de abraçar as pessoas com deficiência? Olhe, ela tem pensado, mas a execução é muito lenta. Tenho ido muito com o Ministério Público lá.
Nós temos empresas novas abrindo na cidade sem cumprir os requisitos da acessibilidade. Você falou, a cidade antiga, a gente entende. Sim. Mas o que é novo, a lei é muito clara. Aliás, você não pode dar um alvará para uma... Isso. Existe todo um... Aliás, daqui para frente não, né? De um tempo para trás. 10 anos para trás. Né? Mas foram feitos assim, eu acho, a vista grossa já não dá mais, gente. Não dá. A lei é muito clara. Isso que eu falo, não adianta reclamar. Eu vim aqui na rádio falar, nossa, eu fui naquela loja que abriu. Não, você tem que formalizar a sua reclamação para ela ir para frente. As pessoas não estão sabendo formalizar as reclamações. Então a comissão da OAB faz isso. Eu mando ofício. Fui numa loja, mando um ofício para a loja, mando um ofício para a prefeitura para fiscalizar o porquê que ela abriu daquele jeito, se não sobe uma cadeira, se a rampa está errada. Então as denúncias têm que ser feitas no canal correto. Bom, o Edivaldo, me diga uma coisa, vocês lá no CEPREV são preparados para receber inclusive ajuda de deputados, esse tipo de coisa ou não? Sim, inclusive o ano passado a gente recebeu uma boa verba do deputado federal, não lembro o nome dele agora, do deputado estadual Edson Giboni e de um vereador. Tá? Isso deu condição. Mas é importante depois você lembrar o nome do deputado aí, porque na verdade assim, o deputado vive dessa questão, né, vamos dizer, do retorno das pessoas por dizerem o que eles, vamos dizer, efetivamente ajudaram a sociedade, tá? Depois, lembra e depois você me fala. Eu pedi pra Ana, Energia, você pode vir pra mim aqui? O Energia não tá mais aí, ô Ana. Ô Guto. Ô Guto, pega ela, ajuda ele lá, porque eu vou colocar aqui na conversa um cara que de repente pode ajudar o CEPREV. Primeiro eu vou explicar o que é o CEPREV pra ele. O CEPREV, ele é o Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga, e nós vamos a Brasília, no Distrito Federal, conversar com um deputado que assumiu agora, dia 1º de fevereiro. Tá aqui o nosso chapa, nosso amigo Maurício Neves, deputado pelo PP de São Paulo, que vai conversar com a gente ao vivo de Brasília. Eu tô aqui no estúdio com o Edivaldo, que é conselheiro do CEPREV, com a doutora Adriana de Paula, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui de Itapetininga, e a partir de agora entra na nossa conversa aqui o Maurício Neves. Tudo bem, Maurício? Bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan mais uma vez. Tudo bem, então, bom dia a todos aí, bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês, debater e discutir as pautas aí, falar da região. Estou sempre à disposição de vocês, então. Maurício, para deixar você bonito no vídeo, eu vou pedir para você subir um pouquinho, o celular está cortando metade da tua cabeça aí, ó. Agora sim, agora você tá bem, hein? Ô Maurício, como é que tá esse início aí de mandato na Câmara dos Deputados? O Maurício assumiu agora dia 1º, ele assume todo o legado aí do MUSI, né? E é presidente estadual do PP, representa aqui a nossa região. E aí, Maurício, é mais fácil ou mais difícil do que parecia? Milton, na verdade, eu tô muito animado, tô muito empolgado. Na verdade, é uma nova fase da minha vida aí, né? Como eu sempre falei, era um sonho aí que se tornou realidade, poder retribuir um pouco para as pessoas que iniciam, voltado para o empreendedorismo, um pouco de facilidade, um pouco mais de acesso a crédito, né? Eu sei das dificuldades de empreender nesse país e hoje podendo aqui em Brasília, poder debater com os deputados, debater com a nossa bancada sobre essas pautas que eu defendi na campanha, para mim é um prazer, eu estou muito motivado, muito animado e muito empolgado para realmente fazer e prestar um bom serviço aqui na Câmara para a população brasileira. Bom, Maurício, eu tô aqui com o Edivaldo, que é conselheiro do CEPREV. Como eu já expliquei a você, o CEPREV é uma entidade que é mantida pela prefeitura e por doações e ajudas, né? E faz um trabalho muito legal de inclusão das pessoas com deficiência visual aqui na cidade. E eles eventualmente poderiam receber aí uma força dos deputados aqui da região. Você não ajuda um pouquinho também, Maurício? Vamos todo mundo ajudar um pouco esse pessoal que faz um trabalho tão legal aqui na cidade? Aliás, o Edivaldo, que você vê no vídeo aí, Maurício, ele não consegue te ver porque ele é deficiente visual, ele é de Uberaba, mudou a Itapetininga, teve que parar de trabalhar porque no meio da vida ele perdeu a visão, veja, teve que reaprender a viver praticamente. E por conta disso, hoje ele presta um serviço para ajudar as pessoas que nasceram com a deficiência visual ou que infelizmente foram acometidas por alguma doença que trouxe a deficiência visual, a continuar vivendo, né? Esse é um trabalho importante, nós temos aí uma verdadeira legião de pessoas com deficiência no Brasil, né? Sim, com certeza. Bom, para mim é um prazer aqui, Edivaldo, estar conversando e dialogando com você. Igualmente. Realmente, as entidades sociais é uma prioridade do nosso mandato. Quando eu iniciei a campanha
em 2021, em julho, que nós começamos a percorrer o estado de São Paulo. Além dessa proposta que vai de encontro com a minha história, que é do empreendedorismo, eu detectei diversas visitas em, assim, aproximadamente umas 250 entidades sociais que eu fui no estado. Eu vi o trabalho de relevâncias que elas prestam em todos os municípios paulistas, sempre com muita dificuldade, com pouco acesso a crédito e com um trabalho de relevância. Diante disso, eu e minha equipe fizemos algumas reuniões e foi uma matéria que entrou aí, uma pauta na campanha, que eu queria ser muito, sim, um deputado voltado para as entidades sociais que prestam um serviço de relevância com baixo custo. Então eu quero aqui em Brasília lutar pelas entidades em geral, para nesse bolo orçamentário possamos aumentar os valores dos recursos para mandar para os municípios as entidades sociais, que com certeza fará e entregará um belo serviço e atenderá a população, porque todas, sem exceções, sempre tem aquele caso, aqui, não só tratamento dependente químico, de autismo, de idosos, todas falam, aqui a gente tem 42 pessoas, mas a gente tem 45 na espera, todas sem exceção. Então eu acredito que nós brigarmos e lutarmos pelas entidades para poder fomentá-las, com certeza vão atender mais pessoas e assim contribuir com a população em geral, que tanto carece e precisa de apoio do setor público nesse sentido. Você topa fazer uma visita lá no CEPREV quando você vir aqui em Itapetininga? Eu vou com você lá, Maurício. Você topa ou não? Com certeza, com o maior prazer, senhor Edivaldo. Inclusive, até para apresentar o Sudoeste Paulista, é uma prioridade do nosso mandato, é realmente onde nós tivemos uma votação expressiva e eu tenho compromisso, não só com Itapetininga, mas com toda a região do Sudoeste, de retribuir a confiança que me deram nas urnas aí. Então, sim, eu quero ser um soldado da região e poder, sim, contribuir para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Olha, você não veio aqui para falar com o deputado federal, Edivaldo, já conseguiu, já ultrapassamos os limites da nossa entrevista. Aliás, um deputado que está com todo o gás, porque acabou de assumir lá em Brasília, viu, Edivaldo? Nilton, eu fico muito feliz de poder participar aqui com você e eu queria complementar o que a doutora falou. O deficiente visual, como qualquer outro deficiente, a gente não quer dó, a gente não quer sentir das pessoas que tenham dó da gente, né? Que a gente quer que as pessoas que podem nos ajudar, como ela mesma falou, o emprego, a cada 100 funcionários, você tem um funcionário que tem que ser obrigatoriamente com alguma deficiência. Eu tinha um vizinho lá em Uberaba, Minas Gerais, ele era totalmente cego e ele trabalhava na Botina Zebu, que na época era uma grande indústria, no setor de qualidade. Setor de qualidade, sim. Como que ele fazia a inspeção de cada sapato ou bota? Pela mão. Ele colocava a mão dentro do sapato e via se tinha alguma costura arranhando, tinha algum defeito. Aí ele trabalhou muitos anos nisso, né? E nós aqui em Itapetininga, o CEPREV qualifica, inclusive esse ano, como eu falei para você, com as doações que recebeu do ano passado, ele comprou equipamentos de informática. E estava vendo a contratação pela prefeitura de um técnico para instalar e dar as aulas, e eu acho que esse ano vai atender muita gente. Como eu disse anteriormente, hoje são atendidas 130 pessoas, né? E, inclusive, eu gostaria de salientar também, lá nós temos um senhor, ele chama Oswaldo, ele era gerente de uma grande agropecuária. E ele tinha na responsabilidade dele várias famílias, acho que 30 famílias. E o que aconteceu? Ele foi perdendo a visão por causa da diabetes. Ele perdeu a visão, aposentou, e não, até o proprietário da agropecuária falou, Oswaldo, mora aqui, você não precisa... continua com nós aqui. Ele falou, não, eu prefiro ir embora porque eu vou ficar muito triste aqui sem poder participar. E ele saiu, já aposentou, e quando ele aposentou, ele não tinha problema de visão. E toda pessoa que perde a visão, antes ou depois que aposenta, ela tem direito, pessoa que é aposentada pelo INSS, ela tem direito de mais 25% do salário, independentemente de ser salário mínimo ou o valor máximo, ela tem 25% a mais para fazer justo as despesas que ela vai ter. Ela vai precisar de um guia, ela vai ter mais dificuldade. Então, essa pessoa, esse senhor Oswaldo, parece que ele ganhava quase 5 salários mínimos e o CEPREV orientou. Eu, inclusive, tinha uma decisão de um tribunal superior e não deu outra. Ele levou esse documento lá, na mesma hora o gerente do INSS aqui em Itapetininga concedeu a ele e 2, 3 meses depois ele estava recebendo mais 25%. Então, é um direito, tá? Que o deficiente tem muitos direitos e, como você falou, o CEPREV, ele está ali para nos habilitar ou reabilitar
e dar ao deficiente visual quais são os direitos e obrigações dele, né? Porque todos nós temos direitos, mas temos obrigações também, né? Beleza. Edivaldo, eu vou dar um pouco de atenção pro deputado que está lá em Brasília com a gente agora, eu falar um pouquinho desse início de mandato do deputado Maurício Neves. Deputado, já fica combinado então, a gente marca uma hora aí, um dia, pra gente estar lá junto com o pessoal do CEPREV aqui em Itapetininga. Eu tenho certeza, conhecendo o senhor como eu o conheço, eu sei que o senhor vai ajudar lá.